A paz do Senhor, meus irmãos. O assunto do nosso vídeo nesta oportunidade diz respeito a profetas e profecias. E eu quero falar com você agora a respeito da diferença existente entre esses dois dons. Sim, existe diferença. E é sobre isso que nós vamos tratar então nesse vídeo. Vamos lá? Pois bem, eu quero tomar por base Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e vou ler com vocês aqui o verso de número 28. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Aqui nesse texto que eu acabei de fazer a leitura, nós temos 2 dons ministeriais e nós temos aqui a manifestação também de um dom espiritual. É lógico que na vida de cada um desses ministérios também existem os dons correspondentes, mas não é o caso da nossa conversa nesta oportunidade. Agora, eu quero tratar com você a respeito da diferença entre o profeta e aquele que profetiza. Como eu disse no início do vídeo, são coisas diferentes. Por quê? Todo o profeta, evidentemente, ele profetiza, mas nem todos aqueles que profetizam são profetas. É interessante, não é? Você, porventura, já parou para pensar a respeito dessa situação em algum momento dentro da igreja? São questões, meus irmãos, que nós não paramos para pensar. E muitas coisas a respeito dos dons espirituais que hoje nós conhecemos, nós recebemos dos nossos pais e que veio vindo, e nós nunca paramos para olhar na Bíblia Sagrada e aprender realmente se isso é verdade ou então foi imposta como uma verdade. Ou às vezes nem imposta, né? Aconteceu de cada tempo que foi se falando, e acabou permanecendo entre nós, e nós acabamos concordando com isso. Então vejam, nós temos a diferença, como eu acabei de falar para vocês, a respeito de profetizar e ser profeta. E eu vou explicar isso para vocês. O que é o profeta? Profeta é um dom ministerial. E onde é que eu encontro isso? Eu encontro lá em Efésios capítulo 4, verso de número 11, e ali eu tenho uma lista de 5 ministérios. Apóstolos, nós temos ali profetas, nós temos ali evangelistas, nós temos os pastores e doutores. 5 dons. E já falo aqui também, são todos diferentes um dos outros. Pois é, pode ficar tranquilo. É por essa razão aqui que eu indico para você um curso que está aí na Hotmart, o link está na descrição, para você aprender mais a respeito de dons espirituais e ministeriais. Se tiver interesse, clica aí, tá bom? Mas vamos falar do profeta. Profeta quanto ministério, tá certo? Quando nós temos esse ministério em atuação na igreja, e cada ministério, ele carrega consigo
os seus respectivos dons espirituais. Para que nós possamos compreender melhor, entender melhor, por um meio aí até pedagógico de ensinar vocês, nós apontamos para cada ministério uns 3 dons espirituais e eu os comparo como uma ferramenta, tá certo? Assim como um ofício, uma profissão tem as suas ferramentas correspondentes, assim também o ministério vai ter ali os dons espirituais correspondentes a eles. Qual que é a diferença? É que o dom espiritual na vida de um irmão, na vida de uma irmã, ele, quando se manifesta dentro da igreja, o Espírito Santo quer se utilizar de uma pessoa para trazer uma mensagem para a igreja, ele não se utiliza de uma pessoa só. Então ele distribui isso como ele bem quer. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir aí do verso 8, tá bom? E o capítulo 12, verso 1, a partir do verso 1, você vai aprender isto. Então, pode, por exemplo, a profecia se manifestar numa pessoa hoje, depois o Senhor utiliza-se de outra, e depois uma terceira, enfim. Então é distribuído, não tem uma pessoa fixa para dizer, este aqui é aquele que o Senhor vai usar em profecia. Não. Nos dons espirituais, não. Agora, dons ministeriais, este sim. Este é uma pessoa. Por exemplo, pastor. Pastor é uma pessoa dentro da igreja. O profeta é uma pessoa dentro da igreja. E se uma pessoa você o encontra hoje como pastor, ele é pastor hoje, ele vai ser pastor amanhã, ele vai ser depois, ele sempre vai ser pastor, tá bom? Então, o dom ministerial não fica trocando de pessoas dentro do corpo, né? Não, de jeito nenhum, é fixo. Dessa forma, o profeta, ele é uma pessoa, é um ministério dentro da igreja. E este profeta, então, ele tem os dons correspondentes ao seu ministério, que são os dons de revelação, principalmente os dons de revelação. E quais são esses dons de revelação? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Esses 3 dons são correspondentes ao irmão ou à irmã que tiver o ministério de profeta. Então, sendo profeta, evidentemente, ele vai profetizar. Agora, e aquele que profetiza? Aquele que é usado por Deus no dom de profecia? Bem, não é porque ele profetiza que nós vamos dizer que ele é profeta, viu? Então aqui que está a diferença. Todo profeta profetiza, mas nem todos aqueles que profetizam são profetas. Ou seja, tem o dom de profeta, tem o ministério de profeta. Olhe para o texto novamente. Casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Verso 9. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Olha que legal. Não diz aqui 4 filhas donzelas profetas. Não. São 4 filhas donzelas que profetizavam. Então elas eram usadas pelo Senhor, aí sim no dom de profecia, um dom que é o de profecia, e então quando o Senhor assim o quisesse, se utilizava dessas donzelas, e elas eram conhecidas assim. Mas essa comitiva de Paulo chega até naquele lugar, e no verso 10, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta. Olha só, não chega um lá que profetizava, como está relacionado às filhas de Filipe. Não. Este aqui é apontado como um profeta. E o nome dele, Ágabo.
E este agora vai ser usado pelo Senhor de uma forma diferente aqui para falar algo que aconteceria lá em Jerusalém quando Paulo lá chegasse. Então, este profeta aqui, ele, o Senhor, se utiliza dele, e nós temos presente na vida de Ágapo os 3 dons que eu mencionei, que são correspondentes ao ministério de profeta. Ou seja, os dons de revelação, tá bom? Os 3 dons já mencionados aqui no vídeo. Em contrapartida, as moças donzelas, elas profetizavam. Então, a profecia, ela é um tipo de dom que está presente ali em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 até o verso 10, nós temos ali uma relação de 9 dons, e um deles é a profecia. A profecia, ela, pela definição até do próprio vocábulo, ela jorra, ela borbulha. Então, a profecia, a característica dela é acontecer no momento. Ali, a pessoa é inspirada, é tomada pelo Espírito Santo para transmitir uma mensagem para uma pessoa ou para um grupo de pessoas de uma forma inspirada naquele momento, correto? E a profecia, ela tem ali os seus objetivos, por exemplo, que é exortar, que é edificar e que é consolar. Isso aqui é profecia. Diferente daquele que tem o dom do profeta, o dom de profeta, ministério, e que tem presente na sua vida não o dom de profecia, mas tem os dons de revelação. É interessante, né? Você quer saber mais a respeito desse assunto? Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, ele recomendou para a igreja e recomenda para nós, irmãos, em relação aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Portanto, não vamos ficar confundindo os dons espirituais e os dons ministeriais. Para isso, nós estamos ensinando os irmãos, classificando os dons, tá bom? Classificação de dons, quais são os dons que fazem parte dessa classificação e também os dons ministeriais, para que você não fique na ignorância. O que é a ignorância? É não ter conhecimento de. Então, por favor, saiba, queira saber a respeito dos dons espirituais e ministeriais. Está aí um estudo para vocês, é só clicar no link. Clicando no link, você vai ter mais informações. E agora, nesse momento aí, você acabou de ser esclarecido, e assim eu espero que tenha sido, a respeito de profecia e do dom ministerial de profeta. Tem diferença, não é? Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.